Você sabia que a seletividade alimentar é de grande importância para quem tem transtorno do espectro autista? É isso mesmo, geralmente algumas crianças, jovens e até mesmo adultos autistas podem apresentar um comportamento diferente e isso pode influenciar na alimentação. Camila é mãe do Caio. Quem olha os dois sorridentes nem imagina o que essa família passou antes de descobrir o transtorno do espectro autista na criança, principalmente quando o assunto envolvia a alimentação do pequeno. A minha alimentação naquele momento, ela já era uma alimentação limitada, porque se eu comesse qualquer alimento rico em carboidrato, farinhas brancas, glúten, leite, Caio tinha muita cólica. E foi uma cólica que se estendeu até os 7 meses, né? Então ali a gente já tinha alguns indícios de que algo não estava bem, que algo não estava dentro do padrão normal. Aos 10 anos e 10 meses, Caio teve o diagnóstico de autismo e a neurologista nesse momento, ela solicitou alguns exames e esses exames já veio positivo para algumas intolerâncias alimentares. Desde então, a rotina alimentar, tanto da Camila quanto do Caio, mudou completamente. Alimentos mais selecionados, incluindo frutas e legumes, começaram a ser introduzidos no dia a dia da família. Naquele momento, nós tivemos uma melhora significativa de Caio, onde ele conseguiu dormir melhor, né? Conseguiu melhorar a socialização, a compreensão e fomos percebendo que ele estava tendo alguns ganhos. A gente consegue melhorar as sensações do paciente autista quando a gente trabalha com alimentos que trazem para ele alguma memória benéfica, alimentos que ele se sinta confortável em consumir, que fazem parte do dia a dia dele e das suas memórias. Com todas essas dicas, é sempre bom se manter atento a cada alimentação introduzida na vida do autista ao longo dos anos. E se houver comportamento diferente, é importante buscar um acompanhamento profissional. Quando a gente fala também de alguns alimentos que podem ser proibidos ou não, é importante a gente retirar da alimentação do paciente autista algumas proteínas como farinha de trigo, na verdade que é o glúten, né, que está presente na farinha de trigo, a proteína do leite e também a soja. Isso pode, essas proteínas, os pacientes autistas não conseguem digerir muito bem e acaba trazendo prejuízos de comportamento, de estereotipias e também podem agravar a seletividade alimentar. Porém, isso não significa que a pessoa vai ter que entrar em uma dieta rigorosa, porque isso pode acabar interferindo ainda mais no desenvolvimento da pessoa com transtorno do espectro autista. Quando a gente trabalha com um paciente com seletividade alimentar dentro do espectro autista, a gente não deve fazer uma dieta restritiva, mas sim terapia alimentar, fazendo com que esse paciente tenha uma autonomia nas suas escolhas, consiga sentir o cheiro real do alimento, consiga melhorar a parte sensorial, a parte da cavidade oral e de deglutição. Então, para isso, a gente precisa também de terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos capacitados. O mais importante nesse processo é a paciência e muita criatividade. Não desistir de acompanhar e estar sempre oferecendo e apresentando novos alimentos. No caso do meu filho, ele tem uma compreensão muito boa sobre o que o alimento faz na sua vida. Ele sabe que se ele comer determinados alimentos, ele se sente mal, ele sente desconforto. Então, para nós, isso foi muito importante na aceitação de uma reeducação alimentar. Mas eu sei que não é fácil para muitas famílias conseguirem uma reeducação alimentar. E um conselho que eu dou é que, por mais que você não consiga retirar totalmente o alimento que é inflamatório, que está ali causando, né, aumentando os sintomas neurológicos, desconforto abdominal, mexendo no sono, que você consiga reduzir ao máximo esses alimentos. A alimentação é um assunto muito delicado e é uma queixa muito frequente dos pais com filhos autistas, não apenas pela angústia, pelo risco de deficiências nutricionais, mas pelo momento da refeição que pode se tornar um momento de estresse.
E a gente continua falando sobre esse assunto com a terapeuta ocupacional Luana Teixeira. Luana, bom dia, obrigada por aceitar o nosso convite. A gente sabe que não é um processo muito fácil para uma mãe de uma criança dita normal. O que acontece no caso de uma criança autista? Primeiramente, bom dia a todos os telespectadores, né? De fato, né, a criança que tem o transtorno do espectro autista, ela vai ter uma gama de sinais e sintomas. E dentre eles, pode apresentar um perfil de seletividade alimentar. Então, quando a gente fala de seletividade alimentar, a gente precisa levar em consideração alguns aspectos, né? Componentes sensoriais, cognitivos, motores, que possam estar afetados, né? Então, diante disso, cabe uma avaliação multiprofissional para a gente direcionar, né, o acompanhamento dessa criança. Lembrando que esse processo de alimentação não é simplesmente dar alimento a uma outra pessoa. Ali a gente tem a nutrição e é nesse momento que a criança aprende muito, né? Porque tem a textura, tem a forma, o sabor. Então é um momento que não é só dar um alimento. Exatamente, né? Então, eu particularmente trabalho com a integração sensorial de Aires, né, que justamente estuda esses componentes sensoriais e o impacto delas nas ocupações. Então, quando a gente fala desse repertório alimentar, a gente precisa entender que a alimentação ela é tão complexa que ela é o ato que utiliza de todos os sentidos e faz uso de todos os órgãos do corpo humano. Então, você imagina a reação dessa criança que vê o alimento, que sente o cheiro dele, o sabor, né, a textura desse alimento na boca, que precisa mastigar, engolir, né, sentir todas as sensações internas da digestão desse alimento. Então, é algo bem complexo, né? Então precisa ser acompanhado, né, com bastante cuidado. E aí a gente fala de um acompanhamento não só para a criança, mas também para a família, a mãe, o pai, os irmãos. Exatamente. Quando a gente tem uma criança que tem demandas alimentares, na verdade o acompanhamento não é só com a criança. A família, ela é engajada no processo, tá? Então, se de repente a família tem uma criança que tem esse perfil em casa, ela já sabe que ela faz parte do tratamento também. Como é para essa família se organizar para ir no almoço de família, para ir a uma festinha na escola, para ir até visitar um coleguinha? Porque a gente sabe que a criança ela tem esse direito de estar incluída em todos os espaços. E como é para a família se organizar nesse momento? Porque sempre tem uma comidinha, sempre tem um lanche. Como é essa preparação? Geralmente essas crianças elas são acompanhadas, né, ou devem ser acompanhadas por uma equipe multiprofissional, né? Então, um nutricionista, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, né? Que justamente possam estar inseridos nesse acompanhamento com a família, né? E preparar todo um repertório terapêutico, né? Para que quando ocorram situações como essa, a família saiba engajar os demais integrantes da família, né, os amigos, sobre o processo de acompanhamento e tratamento da sua criança. E que a família geralmente possa levar o alimento dessa criança, ou de repente, se for num ambiente próximo, né, essa família possa engajar esse aniversário, essa festa, com alimentos que estão mais próximos, né, do contexto alimentar que a criança se aproxima, digamos assim, né, enquanto ela vivencia o tratamento. O que pode fazer parte dessa terapia? Como assim? Ela vai ser acompanhada, né, por um terapeuta que deve passar aí algumas atividades, que deve passar alguns exercícios para a mãe, para os filhos, para a família como um todo. O que pode fazer parte desse estímulo e desse processo de aprendizado, que é para a criança com autismo e também para a família? Bom, como é um processo complexo, né, e quando até havia pontuado, né, que quando se vê uma pessoa com transtorno do espectro autista, se vê uma pessoa com transtorno do espectro autista, né, porque como o próprio nome diz, é um espectro de sinais e sintomas. Então, requer uma avaliação, né, multiprofissional, para a gente verificar qual componente de desempenho possa estar mais afetado. Vamos pensar que essa criança, de repente, tem o componente sensorial mais afetado. Né? Então, ela vai precisar ser acompanhada, né, por um terapeuta ocupacional, de preferência dentro da integração sensorial de Aires, para trabalhar a integração dos sentidos, né, como o processamento sensorial pode ser organizado para que ela responda de forma eficaz nas suas ocupações. Né? Então, vamos pensar que essa criança possa ter sinais de hipersensibilidade tátil, visual,
né, olfativa. Então, são realizados um tratamento específico dentro de uma sala apropriada, utilizando de algumas técnicas dessa abordagem, que é a integração sensorial, que vão organizar o sistema nervoso, né, e todos os agentes que contribuem para essa hipersensibilidade, para ela começar a lidar com o alimento, né. Visto que muitas crianças que têm o quadro de hipersensibilidade, eles têm reações semelhantes a um quadro de fuga, né, de medo daquele alimento, de aversão. Então, é como se tivesse um input sensorial no cérebro que fosse semelhante ao medo daquele alimento. Tipo um alimento que tem o cheiro ou o sabor muito forte. Exatamente. Então, vai gerar uma aversão àquele alimento e geralmente a fuga, né, a esquiva, ou o choro, a irritabilidade. Então, a gente precisa trabalhar com técnicas, né, que possam inibir determinadas vias sensoriais que consigam aproximar essa criança do alimento, né? Outro ponto importante dentro do espectro é que muitas das crianças têm uma rigidez cognitiva, então vem aí componentes cognitivos afetados. Então, é preciso ter um acompanhamento, né, principalmente com terapeutas, ABA, né, psicólogos, que possam auxiliar nesse contexto do comportamento, também a fazer com que essa criança expanda, seja mais flexível a outros alimentos, né? E aí vem todo o repertório também da gente compreender a questão da motricidade oral, da gente encaminhar para o fonoaudiólogo, para que ele possa avaliar a deglutição, a mastigação dessa criança, né? E passar também pela equipe em relação ao nutricionista, né? Porque, enfim, essa criança ela tem demandas nutricionais que contribuem para o seu desenvolvimento. Então, a família precisa se aproximar desse profissional para ela auxiliar, né, no que ela deve comer, enquanto ela realiza os outros acompanhamentos. E é uma demanda que é muito importante, né? Se a gente não tiver essa equipe multiprofissional, vai ficar difícil de fazer a identificação e definir um plano de terapia. Exatamente. Porque, assim, muitas das vezes, até as mães, principalmente, elas se sentem muito culpadas porque não conseguem inserir o alimento à criança, né? E vem situações assim descritas por punição, muitas vezes as crianças ficam de castigo ou qualquer coisa parecida, né? Porque a mãe acha que é birra ou ela tá, né, não está conseguindo comer, não está querendo comer. Mas assim, é muito difícil. Então é por isso que a gente precisa desse acompanhamento para orientar os pais a melhor conduta que deve ser, vamos dizer assim, proposta, né? Até porque não é uma receita de bolo. Cada criança ela vai ter um perfil diante da seletividade alimentar, né? Então é algo muito complexo e a gente precisa dar suporte para essa mãe também. Sim. Porque você imagina ela olhar para o lado, ela vê os amiguinhos comendo de tudo, né? E a sua criança sendo limitada aos espaços, muitas das vezes não querendo sair, sentindo dor diante da alimentação, né? Sentindo refluxo ou qualquer outro sintoma, né? Que justamente afaste desse componente, desse meio social que ela poderia estar inserida. Para a mãe já é muito angustiante o fato da criança não aceitar alimento. Isso a gente está falando de uma criança que não tem nenhuma limitação. Para uma criança com autismo, eu acho que a mãe se sente ainda mais frustrada, porque tem a questão da nutrição também da criança, ela precisa estar bem nutrida, então são vários fatores. E como a sociedade tem reagido a essa seletividade? Ela tem sido mais amigável e amistosa com as famílias que também precisam, com as famílias que têm uma criança com autismo, por exemplo? Bom, dentro da realidade clínica, a gente ainda percebe que esse é um assunto que precisa ser mais discutido, né? É até interessante o jornal ter trazido essa pauta, aliás, foi uma proposta bem conduzida, porque a sociedade muitas vezes não compreende. Então, aí acha que a criança está fazendo birra e não quer comer na minha casa. Isso, então a gente já assim, escuta relatos, por exemplo, você faz isso, você deixa a criança sem comer, você deixa ela sem castigo, você deixa ela de castigo, né? Algo nesse sentido, mas sem compreender que na verdade existe toda uma questão funcional, existe toda uma questão fisiológica envolvida. E aí trazer essas temáticas deixa a sociedade mais acessível ao outro, né? Mais empática ao outro. Então é interessante a gente ter acesso a esse tipo de informação. E a gente precisa muito, né, ajudar as famílias e a sociedade a entender mais o outro. Porque nós gostamos quando nós somos considerados, quando é levado em consideração aquilo que a gente precisa, a nossa demanda. Então, por que não fazer isso com o outro, né? Muito obrigada por estar conosco nessa manhã, pelas orientações, e eu espero encontrá-la mais vezes.
Obrigada, bom dia.